Pode falar seu nome. Pode olhar pra cá, não precisa olhar pra cá. Não é pra olhar, não olhe pra câmera, então. Então tá. Pode olhar pra cá. Então tá. Seu nome, idade, com que Dani- trabalha. Daniel, 52 anos, docente, ensino fundamental. Anos finais. Quando você pensa nas novelas que marcaram a sua vida, quais são as primeiras que vêm em sua cabeça e por quê? O que estava acontecendo na sua vida naquela época que faz essas histórias ficarem tão nítidas? Lá a gente pensa em Roque Santeiro e Roda de Fogo porque ambas contextualizam ali uma mudança de período. A questão fala sobre o regime autoritário, depois um regime democrático. Uma coisa que também é muito atual hoje na época, falava-se que tudo era comunismo. Existiam padres comunistas, hoje se fala que até o Papa é comunista, o anterior também era. Roda de Fogo também falava um pouco sobre a tortura, né? Naquele momento, estava num período de transição, se falava isso na escola e a gente via ali nos registros, que era algo que não se falava antes. Nós estamos vivendo um momento muito difícil nesse país. Muitos escândalos, muita corrupção. Eu acho que cabe a nós, juízes, restituir a confiança das pessoas nas instituições jurídicas. Eu fico indignada com isso. Acho que por isso eu sou uma pessoa tão inflexível, tão dura nas minhas sentenças. Tem algum personagem masculino que te impactou de verdade, seja pela personalidade, pelas escolhas ou pelo jeito de enfrentar os problemas? Como é que esse cara influenciou sua visão de mundo? Influenciar não muito, mas assim, tinha aquela história com adolescente, então tinha os trejeitos do Friozinho Malta, que era tô certo, tô errado, era mais pelas brincadeiras, né, e da idade, então era muito disso. Posso fazer isso, senhorzinho? Jurei pra Pombinha que essa boate não ia reabrir. Então desjura, homem. Mas sim, e vira o quê? Um homem sem palavra? Você é político. Político lá tem palavra, lá precisa de palavra. Ora, você me aponte um político que tenha mantido sempre a coerência e a palavra, que não tenha mudado nunca de opinião. Aponte, 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 aponte. Mas não tem. Então, tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. Como eram os momentos de assistir novela na sua casa? Quem estava junto, como era o clima, tinha algum ritual familiar? Isso influenciava no jeito como você lembrava das tramas? Assim, a possibilidade que sim, mas não que eu veja agora, porque era um horário que passava depois do jornal, então muitas vezes os pais estavam assistindo o jornal, os irmãos também, e aí a gente acabava na sequência do jornal e das novelas. Teve alguma novela que mudou sua percepção sobre algum tema? Política, comportamento, relações familiares? Consegue lembrar o que exatamente te pegou? Não, nesse momento de agora, mudanças assim, não, mas é essa questão do contexto de Roque Santeiro, que é essa mudança de questão social, falava sobre isso, sobre a questão da mulher, ter o mesmo salário que o homem numa fazenda, e isso não era visto com bons olhos para quem pagava naquela época, né? A mulher tinha que ganhar a metade do homem. E aí quem não paga, quem falasse nisso era taxado exatamente como eu falei antes, de comunista, né? Você tá pensando que eu não leio jornal? Vai conseguir o quê com a sua honestidade, vovô? Vai conseguir o quê? Vai acabar com os assaltantes, com os pivetes, com os marajás, com o político ladrão, com os colarinhos brancos que estão aí dando golpes de milhões e milhões de dólares? Nem todo mundo é ladrão nessa terra, não, senhora Dona Fátima. Tem muita gente aqui que trabalha e que é honesta. De uma maneira ou de outra, aqui nessa terra, todo mundo é corrupto. De uma maneira ou de outra, todo mundo nessa terra é corrupto. Porque você aceita isso como coisa natural. A corrupção é uma bola de neve. Quem não tem moral hoje rouba, amanhã mata. Tem colega seu que tem apartamentos de 200 metros quadrados em Ipanema. Eu não queria um apartamento de 1000 metros quadrados em Paris.
Se tivesse que dormir toda noite com um peso na consciência de ter contribuído para o tráfico de droga, para o contrabando pesado, porque quem é conivente também é responsável, Fátima. Com esse sistema penitenciário horrível, feio, imundo, triste, onde um marginal é condenado e uma semana depois está aí na rua assaltando e matando. Quando você compara as novelas de hoje com as que você acompanhava antes, quais diferenças chamam mais sua atenção? Como essas mudanças afetam o jeito que você guarda essas memórias? Elas falam, mas assim, não é o mesmo contexto. Por exemplo, a gente teve novelas que falam como o próprio... a novela que teve o remake agora, que eu acabei esquecendo o nome. Vale Tudo? Vale Tudo. Ela falava num contexto de corrupção naquela época, mostrando que já existia, né? Mesmo antes da democratização, do período militar. E hoje parece que ela é de pouco tempo, né? É algo que é inédito, né? E assim isso muda a percepção das pessoas, não terem esse contexto de olhar lá para trás e dizer, não, isso já existia, só não era divulgado, né? Se você tivesse que escolher uma cena ou reviravolta que nunca saiu da sua cabeça, qual seria? O que fez esse momento ficar tão marcado? Deixa eu ver, eu acho que foi em Sim a Moça, quando eles descobriram quem é que libertava os escravos, que era Marcos Paulo. Ele é que libertava os escravos também, né? Ou era o outro? Eu confundi talvez com o outro, que também era que era filho bastardo do barão, que era o opositor do pai do Marcos Paulo. Não lembro. Eu tô nessa dúvida agora. Meu nome é Valdete, eu tenho 56 anos, sou auxiliar administrativa, trabalho no setor de contabilidade. Quais novelas te acompanham até hoje na memória? Então, as novelas que me marcaram mais, por incrível que pareça, são as da minha infância. Apesar de fazer assim muito tempo, Escravizaura. Vai se entregar pra mim, Isaura! Seu senhor! Ô, seu senhor! A milícia está vindo aí! Olha, o seu Álvaro, o senhor Miguel... A Moreninha, que eram novelas de épocas. Daí tem também Fogo Sob Terra, que foi uma novela que marcou muito, Estúpido Cupido. Quanto mais tempo eu demorar para tomar essa decisão, mais você vai ficar em dúvida a meu respeito, achando que eu sou mentiroso, que eu sou uma pessoa que faz jogo duplo. Tem alguma personagem feminina que você sentiu que te representava ou te inspirava? O que nessa personagem dialogava com o que você vivia ou desejava? Então, foi buscar uma personagem assim, forte, e que lutava, né, contra o machismo já naquela época em que ele ainda existia de uma forma bem forte, né? Tieta, porque ela foi expulsa da cidade dela, ela foi humilhada, mas ela deu a volta por cima, voltou e mostrou que quando a gente quer, a gente consegue. O que tu quer é jogar um contra os outros para tirar vantagem disso. Pela lei de Deus, nós devemos nos amar. Como era o ambiente na sua casa quando a novela começava? Tinha alguém com quem você sempre comentava os capítulos? Isso influenciava no jeito que você lembra das histórias? Então, quando eu era criança, era a mãe, né, que assistia conosco. Eu acredito que a gente não conversava muito sobre a novela naquela época. Já na fase adulta, no caso, tinha minha filha, né, que acabou por um período sendo noveleira também, porque filhos acabam, né, puxando um pouco os hábitos dos pais, né. Daí a gente acabava conversando um pouco sobre os assuntos. Até hoje a gente ainda conversa alguma coisa sobre. Eu acho que o que influencia é a memória afetiva que fica de estar com a pessoa que estava com a gente, não exatamente da história que estava sendo contada, né? Mas o momento de estar ali né, com a pessoa que tu gosta, trocando, né, uma
estou lendo. Passando o momento. Passando o momento, exatamente. Existe alguma novela que te ajudou a entender melhor suas próprias relações? Amizade, família, amor? Como essa influência se manifestou no seu cotidiano? Assim, exatamente nesses termos, como tem a pergunta, não. Mas assim, tinha uma novela que eu não lembro exatamente o nome, mas eu lembro que era a Marjorie este ano, a atriz, e a personagem se chamava Marina. Então, a forma como ela tratava o pai dela, aquilo para mim era muito bonito. Ver o amor que ela tinha pelo pai, apesar do pai ser alcoólatra, né, ter todos aqueles defeitos. Eu não sei se me tocava tanto, porque eu não tinha convívio com meu pai. Eu não sei se essa história me chamou e me tocou tanto por causa disso. E o nome, Marina, para mim era tão suave, era tão gostoso de escutar, que eu acabei dando o nome para minha filha. Comparando as novelas de antigamente com as atuais, o que você sente que perdeu ou ganhou? Como isso muda a forma como você registra essas histórias na mente? Então, o que eu vejo assim de mudança nas histórias contadas é que antigamente não existia tantos filtros, não existia tanto politicamente correto. Então as histórias eram contadas de forma bem fria, assim, o que era racista, né? A questão do machismo, a questão da xenofobia. Hoje em dia elas são contadas de outra forma para não chocar o público. Antigamente se chocava mesmo, mas agora não. Por quê? Porque eles têm medo de toda a repercussão, porque com as redes sociais uma frase maldita, né, daí já vai causar, né, aquele alvoroço todo. Se você pudesse escolher um momento de uma novela que ainda te emociona ao lembrar, qual seria? E por que esse momento permanece tão vivo? Então, voltando lá na minha infância, eu acredito que talvez seja o registro da primeira novela que eu tenha assistido, mas foi uma cena que me marcou muito, que foi em 1975. A última cena dessa novela, que era Fogo sobre Terra, era uma mulher que se recusou a sair da onde ela morava, da terra que ela tinha, para ceder espaço, porque ela ia ser inundada para uma barragem. Porque eles queriam a modernização, o crescimento daquela cidade, e ela não queria sair. Então a última cena ela era sentada numa cadeira e a casa dela inundando e parecia água subindo assim na perna dela. Então ela morreu pela terra dela. Isso me marcou bastante.